Bem-vindo a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje nós temos um tema super interessante. Eu sou Simone de Túlio Romeiro, da Igreja Cristã da Trindade, e quero falar para você curtir esse podcast, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Hoje nós temos um tema muito interessante: mãe atípica. O que será que é uma mãe atípica? Hoje, nossa convidada é Clarice, e eu gostaria, Clarice, que você se apresentasse agora para os nossos ouvintes. Obrigada, Simone. Obrigada por esse convite, por esse tema que é muito importante mesmo. Eu sou Clarice Gardim, tenho 37 anos, 3 filhos e dois filhos autistas. Por isso que você é uma mãe atípica? Isso. A maternidade atípica é maternidade diferente mesmo, né? É uma maternidade que vem para realmente te ensinar tudo de novo, que você achava que sabia. Na verdade, você não sabe de nada, aí você tem que reaprender. E por conta dessas 2 crianças, eu me tornei uma mãe atípica mesmo. Meus 2 últimos filhos. Certo. 3 filhos. São meninos, tem uma menina. Conta para o pessoal aqui que está nos assistindo. O meu mais velho é o Davi, vai fazer 14 anos, agora em julho. Ele é neurotípico. O do meio, Rafael, vai fazer 7 também em julho. Ele já é atípico, autista. E a Isabela, de 4 aninhos, que também é autista. Você falou que você tem 2 filhos autistas e você tem um filho neurotípico. Explica para o pessoal o que é um neurotípico. O neurotípico são pessoas que não têm nenhum transtorno diagnosticado, então eles são denominados como neurotípicos. Os neuroatípicos são pessoas que têm transtornos diagnosticados. Pode ser o autismo, a TDAH, a ansiedade, entre outros transtornos que tem, né? Que no tem ser aí humano um pode diagnóstico, ter. vamos assim dizer. Sim, né? Para aí a gente ter essa denominação de neurotípico e neuroatípico. Tudo questão na mente. Sim. Mas conta pra gente, como é que foi o processo de diagnóstico dos seus filhos, né? Principalmente do menino, né? O mais velho do que a menina, né? Que veio o primeiro diagnóstico. Compartilhe um pouquinho dessa história. E como que é importante a gente falar sobre isso, porque a minha visão veio exatamente pela internet. O Rafael, ele andava na ponta dos pés e eu nunca tinha associado isso a nada. Na verdade, o autismo não era falado. Até um tempo atrás, o autismo não se falava sobre autismo. A maioria das pessoas que não faziam parte da área de saúde não entendia sobre autismo, não se falava. Eu já tinha dado aula para uma criança autista, mas era totalmente diferente do meu filho. Então eu não associava que o andar na ponta dos pés dele, ele ficar sempre no mundinho dele, ele ser uma criança bem quietinha, e o atraso motor que ele teve desde bebezinho, eu não associava isso ao autismo. Até que um dia eu vi um vídeo na internet de uma mãe que compartilhou o filho dela andando na ponta dos pés, entre outros sinais também de autismo. Aí eu falei assim, meu filho é autista. Aí eu associei o meu filho ao autismo. Mas assim, eu sempre via meu filho como diferente. Eu achava que ele era diferente. Na verdade, a mãe sempre sabe. A mãe sempre sabe. Depois que eu tive o diagnóstico do meu filho, e eu compartilho até hoje sobre o autismo, porque eu acho que é importante essa conscientização. Porque foi assim que eu entendi que eu tinha um filho autista. Foi através de uma conscientização que uma outra mãe fez. E por ser tão importante assim, eu sempre compartilhei. E aí algumas mães viraram para mim, amigas minhas, conhecidas, chegavam para mim e falavam assim: Clarice, eu sinto que meu filho é diferente também. Será que ele é autista? Será que... E aí eu falava assim, bom,
sempre, na dúvida, a mãe sempre sabe. A mãe sempre tem aquele olhar, ela compara com outras crianças, então ela sempre sabe. Na dúvida, sempre tem que ir atrás. É o que eu falo, vai atrás, é a melhor coisa. Você está falando um aspecto muito importante, Clarice, porque eu acho assim, a mãe, ela tem um feeling, né? E eu imagino a luta, né? Assim, não, tá tudo certo, não, tem algo errado, não, tá tudo certo. Acho que é cisma, né? Porque às vezes ao compartilhar com outras pessoas, você está procurando coisa onde não tem, imagina, é coisa da tua cabeça, e eu acho que nesse processo de entender e fechar um diagnóstico, porque para se fechar um diagnóstico é uma caminhada, não é um único aspecto que pode classificar, né? Eu acho que assim, é um conjunto de coisas que você vai olhando e aquilo vai se somando. Eu acho que a informação é extremamente necessária e importante, mas eu penso assim que para a mãe é um processo muito angustiante, porque são muitas vozes, né? Às vezes na família, às vezes de profissionais que não estão habilitados para poder ajudar nesse processo de fechar um diagnóstico, e isso dificulta e retarda ainda mais todo o processo. Então, é interessante observar isso, triste por um lado, né? Porque, enfim, traz os conflitos internos, né? Mas é interessante perceber que a mãe, ela tem esse feeling que ela deve olhar para isso, não desconsiderar e não achar que isso por si só já é um fator determinante de diagnosticar a criança. É uma somatória de coisas. Mas a partir dessa desconfiança, entendendo, é claro, que cada criança tem um ritmo, cada criança no seu desenvolvimento, mas dentro daquilo que é esperado, né? E mais tarde eu gostaria até que você falasse um pouquinho se o processo de diagnóstico tanto do teu garoto quanto da tua menina foi a mesma coisa ou houve uma diferença, porque o autismo não é igual, extremamente, quer dizer, toda criança que tem autismo é daquele jeito e nada muda, porque ninguém é robô, né? Existem as diferenças, né? Então eu penso assim que falar sobre isso é extremamente importante, até porque às vezes tem alguma querida que está nos ouvindo e está lá angustiada. Olha, eu sinto que tem alguma coisa aqui, eu não sei exatamente o que é. E às vezes não é só para uma questão do autismo, às vezes é por outras questões também, né? Assim, olha, eu senti, eu não tinha compreensão do todo, do que era, mas eu tinha ali algo que me incomodava a respeito disso. Eu acho que a internet tem um papel tão fundamental nisso, porque quando eu levei para pediatra, eu enumerei os sinais de autismo que meu filho tinha. Ele tinha 2 anos, aí eu levei para pediatra. E ela falou assim para mim: não, mãe, menino é mais preguiçoso, cada criança tem seu tempo, vamos esperar mais um pouco. E ele não tinha apresentado fala. Tem questões, assim, as crianças, todas elas cada um tem seu tempo, mas dentro desse tempo é esperado que cada criança neurotípica desenvolva cada etapa da fase da vida, cada etapa da fase da vida tem um desenvolvimento. Então, por exemplo, até 2 anos a criança já tem que estar falando pelo menos uma frase, com um verbo. Tem que ter um número de vocabulário ali, de palavras, né? É óbvio que ela não vai estar discursando feito uma pessoa adulta, mas né, é esperado ter ali, né, um número. Porque uma criança neurotípica, mesmo cada um falando numa fase, por exemplo, uma fala com 9 meses, a outra com 1 ano, mas desenvolve. Uma atípica já não, ela já tem essa dificuldade. Então chega nos 2 anos de idade, ainda ela não consegue fazer o que uma neurotípica consegue. Isso em tudo, não só da fala, várias coisas. Claro que até dentro do mundo, né,
de autistas, de atípicos, eles também têm um desenvolvimento diferenciado. Nem todo mundo, por exemplo, todo autista com 2 anos de idade vai estar fazendo tal coisa. Não, aí também não. Uma vez eu ouvi uma psiquiatra me falou, a primeira psiquiatra que deu o laudo do Rafael, ela falou assim pra mim: olha, mãe, o autismo é uma régua. Ele pode andar nessa régua para frente ou para trás ao longo da vida. Não é porque ele o Rafael é nível 2, sempre foi desde quando a gente descobriu, mas dentro do nível 2, ainda dentro do nível 2, ele pode estar aqui, como ele pode estar no meio, como ele pode estar no final, ele também pode andar dentro do nível, e do 1 e do 3 também, ele vai andando. Então, e ele pode ser nível 3 e amanhã ir evoluindo e amadurecendo e ir para o nível 1 e ir para o nível 2 e assim por diante, porque cada fase da vida do ser humano a gente enfrenta uns desafios e nem sempre esses desafios são superados mesmo para os neurotípicos. Os neurotípicos têm uma dificuldade com alguns desafios que às vezes tipo a pessoa ela não consegue fazer, não consegue. Claro que ainda para o neurotípico é mais fácil do que para um atípico. Então, o desenvolvimento esperado de uma criança tá na caderneta de vacinação. E se bem que agora o Ministério da Saúde retirou os sinais de autismo, eu acho erradíssimo, porque quando eu fui e suspeitei do autismo do meu filho, a primeira coisa que eu fui fazer, olhei na caderneta de vacinação. O que era para ele já estar fazendo na cidade? Não, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo aquilo. Pera lá. Se para uma criança típica nessa idade ela está fazendo tal coisa, então por que meu filho não faz? Tem um motivo. E se você não tem aonde se instruir, como que você vai fazer? Você não tem onde olhar o que uma criança nessa idade faz ou não faz. Então é complicado. Claro, a internet está aí, é importante pesquisar, é importante ir atrás, e é importante também ir atrás de profissionais especializados. Porque nesse primeiro momento que a pediatra falou assim para mim que o meu filho menino é preguiçoso, cada criança tem o seu tempo e tal, aquilo mesmo assim não me convenceu. Aquilo ficou, eu falei, mas doutora, aí eu fiquei insistindo, ela falou, não, mas então vamos encaminhar você pelo neuropediatra. Só que quantas mães que a gente ouve essa mesma história, mesmíssima, na clínica, e elas não encaminham para o neuropediatra. E o tempo vai passando. E tempo é fundamental. Quanto mais cedo, melhor. Por conta das estimulações, né? Isso vai, inclusive, ajudar a criança adquirir, né? Autonomia. Sim. Não é um processo no estalar de dedos, mas toda a estimulação ela é extremamente necessária, e também é um processo de uma dedicação, de uma entrega, de uma renúncia, né, Clarice? Porque são várias terapias. São diversas, e hoje eles fazem em torno de 7 terapias por semana. Todos os dias eles têm terapia, é a segunda jornada deles do dia. Segunda não, a primeira, depois vem a escola. E hoje vocês estão caminhando com quantos profissionais? É difícil saber, porque são bastante profissionais, mas gira em torno de 7 terapias que eles fazem por semana, né? Não por dia. Porque às vezes precisa de fono, né? Precisa de uma terapia ocupacional, psicólogo. Eles fazem tudo isso. Às vezes fisioterapia, né? Então, assim, é um conjunto de profissionais, né? Não é apenas um profissional. Não. Né? E aí você coloca também um psiquiatra, um neuro, para estar constantemente ali caminhando, avaliando se há necessidade de entrar com uma questão medicamentosa, né? Entendendo, gente, que assim, autismo não é uma doença infecto-contagiosa. Porque eu acho que a desinformação muitas vezes leva as pessoas a terem um tipo de atitude
muito ruim, né? Parece que, nossa, se eu chegar perto eu vou pegar, e não é isso, né? Não é uma coisa infecto-contagiosa que transmite, que nem quando você tem lá um vírus, né? Você tem... Não é isso. Eu entendo que muitas vezes, assim, a gente precisa entender como chegar, como ajudar, como caminhar junto, porque cada um tem uma característica, mas isso não é justificativa para exclusão, né? Para rejeição né? E principalmente preconceito. Com certeza, porque enfrenta muito preconceito, muito preconceito. Claro que a sociedade está nossa, nessa parte eu acho que evoluiu, agora meu filho vai fazer 7, fazem 5 anos. 4, 5 anos que a gente teve o diagnóstico dele, e eu acho que já evoluiu bastante nesse pouco período de tempo para cá, de como que tem agora mais informação, aí tem mais pessoas engajadas na causa. Então, a desinformação é a pior coisa. É a pior arma. Eu costumo dizer que a desinformação é a pior arma que a pessoa tem contra si mesma. Agora, entendendo também que a informação não vai bater lá na tua porta. Você vai precisar ir atrás de informações. Informações que sejam corretas, né? Porque também vem muita coisa achômetros, coisas que não são verdadeiras. Então, eu penso que estar ligado a uma associação é importante, né? Porque a luta em conjunto, ela tem mais força do que a luta individual. É verdade. Porque eu acho que tem direitos adquiridos, que foram direitos que muitos lá atrás lutaram, e ainda tem muita coisa para lutar, para se conquistar, né? Então, tudo isso é importante. É por isso que... você vai ter que ler, você vai ter que ir atrás de informações, e isso vai ser libertador também, né? Porque você vai estar com conhecimento de causa, e quando você precisar percorrer algum caminho, você já tem uma rota ali para te ajudar. Porque às vezes, né, se por um lado as pessoas estão conhecendo mais, e graças a Deus por isso, por outro lado ainda tem pessoas que deveriam conhecer e não conhecem. Eu tenho às vezes me deparado com situações em que escolas começam a rejeitar, né, matrículas, não querem colocar profissionais para estar acompanhando a criança, e não querem investir nos profissionais que já compõem ali o quadro de funcionários para um crescimento, para um aprendizado, porque isso faz parte da realidade, né? E o quanto é necessário entender sobre isso, porque, mais uma vez, a desinformação, ela sempre vai, e tem pessoas que acham que aquilo que elas pensam é a lei, e não, a coisa não funciona dessa forma. Com certeza, né? Com certeza. E você falou de escola, eu acho importantíssimo mesmo trazer essa pauta. Por quê? Porque hoje é muito difícil uma escola particular aceitar um autista. Eles não podem negar verbalmente, pela lei, mas eles falam assim... Eles dificultam, né? E eles falam assim, não, a gente já preencheu a quantidade de vagas. São duas crianças especiais por sala, que a lei determina, né? Então eles falam assim, a gente já preencheu, e na verdade não. Porque várias famílias, quando a gente vai atrás, a gente tem que... não fala. A primeiro momento você nem fala que a criança é autista. Só fala que você está a fim de conhecer a escola, se tem vaga. No primeiro momento eles falam, tem. Aí na hora, mas é autista. Então não tem. Então aí a gente já vê que, tipo, muitas escolas particulares têm... Isso pra mim já é um preconceito mesmo velado da escola. Eu tenho até um certo pé atrás com as escolas particulares, embora eu estudei minha vida inteira em escola particular, eu tenho um pé atrás porque em clínicas o que você mais ouve todas as mães falando tive problema em escola particular. Tive problema, porque aí quando eles aceitam, quando eles falam, tá bom, eles fazem de tudo para dificultar a vida daquela criança em ambiente escolar. Às vezes a criança está sofrendo bullying, todo mundo vê, ninguém faz nada, porque eles querem mais que saia.
Por quê? Porque é um gasto a mais que eles têm. Que às vezes eles têm que contratar uma pessoa para ficar com essa criança. Então essa criança vai ter um custo a mais do que aquela outra que é típica. Só que aí eles não param para pensar qual que é o propósito de você ter uma escola. Quando você se formou, quando você falou assim, eu quero um negócio, não era para mudar vidas? Ou era só para única e exclusivamente ganhar dinheiro? Então aí a gente vê a diferença. E aí, se a pessoa está com um objetivo de vida só de ganhar dinheiro, realmente um autista, para ela, é um peso, né? E nas escolas públicas a gente ainda encontra um maior acolhimento. E nas escolas da prefeitura, então, nem se fala. Você sabe que eu tenho ouvido muita coisa boa a esse respeito de escola pública, principalmente a pré-escola, né? As creches, que muitas vezes elas já levantam a lebre no dia a dia com a criança, chamam os pais e dizem, né? Olha, seria interessante fazer uma investigação com teu filho, porque a gente tem observado um certo atraso. Eu já tive alguns relatos nesse sentido. Eu falei assim, puxa, que coisa boa, né? Importante. Que isso pudesse se propagar para todas, né? Todas as pré-escolas públicas, particulares e as escolas também, porque é muito importante, né? Ter isso. Agora, infelizmente, essa questão da ganância por dinheiro. Nossa, é a pior coisa. Também eu já vi relatos de instituições que recebiam uma verba do governo para o atendimento de crianças atípicas, principalmente adultos, né? Porque essas crianças crescem, né? Então, propondo ali terapias que não aconteciam, inclusive falsificando a assinatura de pais, dizendo que isso estava acontecendo e que quando isso veio à tona, né, a escola chegou a ser fechada, e aí você fala assim, puxa, que pena, né? Porque assim, por que não fazer a coisa certa? Né? São vidas, são vidas, né? Onde está a ética, a responsabilidade com o ser humano. Né? Com o ser humano. Então, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, é muito triste lidar com essa realidade perversa. Verdade. A ganância do ser humano, claro, quem é mais vulnerável sempre sofre mais com a ganância. Agora está tendo a questão dos planos de saúde, que eles estão cancelando em massa as pessoas autistas em tratamento, coisa que é ilegal eles fazerem, eles não podem cancelar convênio unilateralmente, ou seja, só da parte deles, em pessoas que estão em tratamento. Eles podem cancelar unilateralmente se não tiver em tratamento, mas em tratamento eles não podem fazer isso, eles estão fazendo. E mesmo para esse cancelamento existem critérios, né? Existem critérios, mesmo que a pessoa não esteja em tratamento. Por isso que é importante, mais uma vez, a informação. Porque quando você chega lá, você é notificado que o seu plano foi cancelado. Você se sente perdido, né? Puxa, e agora? Como é que vai ser? Eu sozinha vou agora... Não, né? Tem os órgãos reguladores, as associações, né, que você pode estar junto, sabendo quais os caminhos a percorrer para reaver isso, né? Porque não pode ser uma coisa de interesse de um só, né? No caso, os planos de saúde, porque infelizmente a gente sabe que o interesse econômico ali é muito maior grande, do que... Né? Do que pensar no ser humano. Você sabe, quando eu me descobri mãe atípica, eu ouvi uma frase que me marcou. Quando você se descobre mãe atípica, você sabe que você nunca mais vai poder ficar sem um plano de saúde, porque no SUS é impossível você conseguir uma terapia. Uma não, a terapia multidisciplinar. Né? Tudo aquilo que é necessário. E quando consegue é só por um período de tempo, porque são muitas pessoas, né? Aí tem que ter essa rotatividade. E, na verdade, é uma terapia que não tem data para começar e data para acabar. Não, vão ser anos. Rafael vai para 7 anos, ele faz terapia desde os 2 anos de idade dele.
Então, são anos de terapia, só Deus sabe quando vai terminar. Mas que bom que está tendo tratamento, né? E aí a gente tem que ter um plano de saúde e uma boa advogada. Sim. Sempre um bom advogado do lado de pais atípicos, porque você muitas vezes vai ter precisado dos serviços dos advogados. Para lutar pelos direitos que é da criança, do jovem, do adolescente, do adulto autista, porque tem os seus direitos e tem que ser lutado. Porque não vão falar assim, olha, esses são os seus direitos, toma. Não, vai ser na base da luta. Como tudo na vida, a gente tem que lutar. Eu acho que uma coisa que é importante também, Clarice, ver que político é a favor da causa. É né? importante. Porque não são todos. Não. Mas sempre tem um ou outro que você sabe que está ali e se destaca justamente por olhar para isso e lutar por esse interesse, ser o representante lá, né? Então, eu acho que quando, né, você está lá num grupo, numa associação, você vai conhecer quem é essa pessoa. Olha, a gente tem esse político, né? Porque ele está envolvido com a causa por alguma questão, ou por questões da própria família, que ele sabe a dificuldade, ou por conviver de perto com essa realidade. Então, ele sabe, ele está mais sensibilizado e aí ele vai e luta. Então, eu acho que quando vai chegando aí época de eleição, estar atenta a ver isso. Para saber assim, puxa, peraí, eu tenho que votar, eu vou ter que exercer cidadania. Então, deixa eu votar numa pessoa que eu sei que vai estar junto nessa luta, né? Porque tem que se somar aos esforços. É verdade, é uma luta constante, contínua, para sempre, e a gente tem que sempre, você falou, buscar quem nos agrega, né, nessa luta. E tem muitas mães que se unem. Você sabe o que eu acho muito legal? Muitas mães não podem trabalhar por conta da rotina de terapias, nem toda a clínica dos meus filhos, eu deixo eles lá e eu posso seguir em frente com minha vida e depois só buscar. Mas muitas clínicas não são assim. Você tem que estar lá, fisicamente presente, para caso a criança às vezes até para tirar a criança de uma sala onde ela está tendo atendimento com um profissional e ir para uma outra sala. Os pais que têm que fazer isso. Ou a criança quer ir até o banheiro, os pais que têm que levar. Então, tem algumas clínicas que funcionam nesse sentido. E aí, como que a pessoa vai trabalhar? Quando eu descobri o autismo dele, que ele começou as terapias, a clínica que ele fazia era assim. Você tinha que estar lá, você não podia deixar a criança, como se fosse na escola, né? Na escola você deixa e depois você pega. Mas aquela clínica, quando eu descobri o autismo dele, não era assim. Então, como que eu fazia? Eu não tinha como trabalhar. Porque eu trabalhava ou acompanhava meu filho nas terapias. E ele é minha prioridade sempre. E da maioria das mães é assim. E aí as mães não conseguem trabalhar. E como que faz? Claro, gente, aperta muito o orçamento. E aí nós estamos sempre reunindo cada vez mais mães de empreendedoras. E uma dando força para a outra, uma comprando a coisa da outra para elas irem e se fortalecer. E ir crescendo mesmo, uma ajudando a outra. Que coisa linda. Porque a gente precisa. Sim. E quem que vai ajudar? É quem que sente na pele o que a gente passa. Isso sem contar a mãe que vira carreira solo, né? Porque ou o companheiro pulou fora do barco, ou nunca esteve presente, né? O que é também uma outra triste realidade. A dificuldade que o homem tem de aceitar um diagnóstico, seja ele qual for, de um filho. É verdade. Às vezes, né, até o filho neurotípico não é assumido. Né? Quanto mais uma criança que vai precisar da presença do pai, dessa participação, né? Porque não existe esse filho, gente. Independente da condição que o filho pode ter de
limitação, enfim, não existe esse filho. Filho continua sendo herança do Senhor, não importa qual seja o diagnóstico, continua sendo herança do Senhor, sempre, porque ali a gente vê o amor de Deus sendo manifestado, a graça de Deus sendo manifestada, e assim, como Deus vai também capacitando o dia a dia, porque não é fácil, né? Não é fácil. Tem dia que vem o cansaço da rotina, de tanta coisa que você vai tendo que abrir mão, e para uma mãe, né, no trato com os filhos, independente do diagnóstico, tem dia que a gente está cansado, né? Tem dia assim, gente, eu queria desaparecer, né? Por algum tempo, para me refazer e voltar. Quanto mais, né, uma mãe que tem uma rotina, que tem que ser voltada ali para as necessidades do filho, abrir mão de uma carreira, a dificuldade no relacionamento. Então, assim, uma rede de apoio é extremamente importante e necessária. É muito importante. Então, assim, eu fico emocionada, gente, de ver a garra de mulher, né, como ela se une e a partir da dor dela, ela se sensibiliza pela dor do outro e vai dando essa força, né? Porque assim, nessa tua rotina você já deve ter tido muitas experiências, né? Por exemplo, de estar lá na clínica e aí chega aquela mãe que já está lá mais tempo e vai compartilhando algumas coisas, e tem aquela mãe que está chegando e assim, onde é que eu tô pisando? Que tudo isso para mim é novo, eu tô tentando assimilar e muito assustada com tudo, que precisa ser acolhida também, né? Então, eu gosto sempre de pensar que das dificuldades, das crises, surgem grandes oportunidades. Né? E se as pessoas, se as clínicas, as escolas, os convênios, os postos de saúde, enfim, entendessem isso e acolhessem, gente, seria uma promoção de saúde emocional tão grande e necessária, né? Porque o ser humano cada vez mais está doente emocionalmente falando, né? Porque falta isso, né? Falta essa. Então eu fico assim emocionada de ver o quanto a dor sensibiliza o outro e o torna mais humano, né? De perceber, não, vem cá, olha, aconteceu isso comigo. No começo eu chorava muito. Eu já ouvi relatos de mães que chegavam, né, e ficavam com fone, porque não aguentava ouvir as outras mães falando, porque ela ainda estava assimilando para ela o que estava acontecendo, e ela ficava assim tão aterrorizada que ela falou, eu não posso, ela não queria conversar com ninguém, né, porque, ok, é um momento, você está assimilando, você está digerindo, mas aí assim, às vezes escuta uma coisinha, opa, né? Outra, você sabia que você tem aí direitos para algumas questões? Para mim foi difícil passar por isso. Aí vai se permitindo, né? E aí quando vê, já está ali interagindo, né? Podendo falar das dificuldades. Né? Gente, tem dia que eu não aguento, olha, hoje tá difícil, olha, né? E tem dias de compartilhar assim, puxa, aquele dia eu tava mal, mas hoje eu tô bem, hoje eu posso dar colo. Aquele dia eu precisava de colo, mas hoje eu já consigo dar um colo. Como é importante essa troca, sabe? É muito importante. Eu fiz amigas valiosíssimas nesses períodos. Já passei bastante clínica. Mas uma via sacra, né? Porque as clínicas mudam, aí depois a gente que mudou e aí foi. Mas eu fiz amigas importantes dentro das clínicas e como que é importante essa troca entre a gente. Que nisso a gente vai aprendendo também uma com a outra. Às vezes a gente, de verdade, a gente não sabe o que fazer. O filho não vem com manual. E um filho atípico muito menos, porque ainda tem muito a que ser estudado, ainda tem muito a que ser descoberto. Então, você às vezes fica sem chão, você fala, e agora o que eu faço? Aí você tem outra
companheira mesmo, uma parceira, que fala assim, olha, comigo já aconteceu assim, tenta fazer assim, tenta fazer assado. Às vezes não vai ser a mesma coisa, às vezes pode ser que não dê certo, mas às vezes pode ser que dê muito certo. Mas só de você ter alguém que passa pela mesma coisa, parecido com o que você passa, e te ouve, e fala, igual ontem eu vi uma mãe falando pra mim, ela falou assim, nossa, Clarice, eu me vejo na sua situação porque eu já passei isso com meu filho. Então isso daí já te dá um calento, sabe? Que é o que a gente precisa também. Às vezes a gente, você falou, às vezes a gente também precisa de colo. A gente precisa de alguém que veja, porque o que eu vejo que a sociedade olha pra gente, mãe típica, e pensa, nossa, tadinha. Já falaram isso pra mim, por isso que eu falo. Que pensa, tadinha, nossa, 2 filhos, nossa, coitada, deve sofrer tanto. Uma vez eu fui numa ginecologista, ai que horror. Ela virou pra mim e falou assim, nossa, como que você consegue ainda sorrir com 2 filhos autistas? Gente. Aí eu falei assim, é porque eles são a coisa mais importante da minha vida. Eles são a bênção de Deus na minha vida. E eu sorrio mesmo que meus filhos são minha preciosidade, não é porque eles são autistas que pra mim é uma maldição. Já ouvi tanta coisa horrível. Não. Nunca é uma maldição. Nunca gente, é. Né? Como... Ontem eu até falei uma coisa para um pai. Gente, como pode, né? A gente não vê um autista saindo e fazendo... roubando, matando. Claro que, gente, isso é coisa bobeira da minha cabeça, mas eu falei assim, o autista é tão gente boa que ele não quer encher o saco dos outros, ele não quer ninguém encher o saco dele, ele tá lá no mundo dele, tá tudo certo. Ele falou assim, ai, Clarice, como que você é? Eu falei assim, não, mas é só pra descontrair, né? Porque só pra você parar pra pensar, o autismo não é um peso, o autismo não é um problema, o autismo não é uma doença, ele é um transtorno e não tem cura. E se Deus permitiu que esse transtorno estivesse na Terra, assim como ansiedade, depressão, TDAH e os diversos transtornos que tem, se Deus permitiu, é porque eu acho que a gente tem muito ainda que aprender. E o autista, de verdade, eu conheci tantos autistas já maiores, me ensinam tanto como você conseguir enxergar o outro, entendeu? Porque eles, muitas vezes, eles não são enxergados da maneira que eles deveriam. Eles são enxergados como coitadinhos, entendeu? E eles não são coitadinhos, eles são pessoas com capacidade muito grande, diferente das nossas, e tá tudo bem. Nós temos um tipo os neurotípicos têm um tipo de capacidade para tais coisas e os atípicos para outras, e tá tudo certo. Sim. Eles estão para nos ensinar a ver o mundo de outra forma. E nem sempre o diferente é ruim. O diferente é diferente e é complementar. É por isso que o símbolo do autismo ainda é essa do quebra-cabeça, né? Claro que foi mudando, tem outros símbolos também, mas eu acho que a principal que todo mundo sabe, encontra, é o símbolo do quebra-cabeça. Porque vai encaixando, são peças, né, que se encaixam. E, de fato, são pessoas únicas, igual todos nós somos únicos, mas são pessoas que pensam diferente da gente. E, com isso, se surgiram grandes gênios também, né? Sim. Einstein, dizem que Einstein era autista porque ele tinha uma dificuldade muito grande com o idioma dele, mas uma facilidade muito grande com matemática. Ele demorou muitos anos para começar a falar também. Elon Musk, ele é autista. O homem mais rico do planeta, né? Então, por quê? Aí a gente para e pensa, por que pessoas tão brilhantes assim são autistas? Porque eles conseguem ter um raciocínio diferente da gente, eles conseguem enxergar uma maneira diferente da gente. Mas também a gente não pode imaginar que todo autista vai ser o cara mais inteligente do mundo, o rico, não. Todo autista é único, igual nós. Eles conseguem ter uma visão diferente da vida, um raciocínio diferente, utilizar uma parte diferente do cérebro para raciocinar em tais coisas, mas nem por causa disso que vão ser também, ou todos vão ser hiper inteligentes, mas nem por causa disso que também a gente pode subjugar
o autista. De achar que ele não vai aprender, que não vai saber das coisas, como eu já vi pessoas subjugando meu filho, entendeu? Ah, ele não entende. Eu falei, não, ele entende sim, ele entende. E ele entende tudo que você fala, ele só não consegue expressar aquilo que ele está pensando ou sentindo naquele momento. Mas ele entende. Ele tem o cognitivo preservado, então ele tem o raciocínio. Não é porque ele não está expressando aquilo que ele está vivendo que ele não tem entendimento, né? Então, eu acho que assim, só para juntar tudo isso, o autista ou qualquer outro tipo de pessoa, ela é única e individual. Não dá pra gente subentender, só porque é autista, então sempre vai ser desse jeito, sempre vai ser o gênio, ou então sempre vai ser muito burro, porque muita gente acha isso, acredita isso, que o autista é burro, com essa palavra mesmo que eu já ouvi. Então, não dá pra você subjugar uma pessoa só por conta do transtorno dela. Você tem que acolher, porque muitas vezes esse transtorno traz dificuldades, nem sempre são dificuldades de raciocínio, nem sempre são dificuldades motoras, nem sempre. Tem vezes que sim, mas nem sempre. Mas traz algumas dificuldades que são complicadas de lidar. São dificuldades que, você sabe, eu vejo, por exemplo, minha filha, o nível de autismo dela é baixo. Só que eu vejo o quanto que ela se doa, porque ela quer fazer amizade, ela gosta das amigas, ela quer amiga. E nisso que se doa muito, até de criança. Aí já fica, tá na minha cola, sai pra lá, sabe? Então é uma dificuldade que ela vai ter que lidar com a vida, de ela aprender e falar assim, não, pera lá, eu tenho que, pra eu me proteger, eu não posso ficar muito na cala da outra pessoa, pra ninguém pisar em cima dela. Mas são coisas que ela vai lidar com a vida, que ela vai aprender. Como uma pessoa típica também tem que aprender a lidar com a vida, né? Sim. Vai aprendendo ao longo da vida a como lidar com outro ser humano. Sim. Que isso é uma arte. Até porque ninguém é unanimidade, né? Ninguém é unanimidade que vai ter aceitação, aprovação, atenção, amor, carinho do mundo inteiro. E aquela, canção de Roberto, eu quero ter 1 milhão de amigos, não dá para ter 1 milhão de amigos. Então, amigos verdadeiros sempre serão poucos, mas serão fiéis, estarão ali presentes, né? Então, eu acho que a grande questão é a gente saber onde estão, né? Encontrar esses amigos, preservá-los, fazer a manutenção dessa amizade, né? Para que ela se solidifique e se fortaleça. Mas eu acho que uma das grandes dificuldades do ser humano é lidar com a diferença. E nós, gente... Mão, dedos. Tem um extremamente igual ao outro? Não tem. Os dedos são diferentes, é uma mesma mão, mas os dedos são diferentes. E essa diferença traz funcionalidade para essa mão. Porque se a gente pegasse um facão, cortasse aqui para nivelar todos os dedos, essa mão deixaria de ter funcionalidade. Então, assim, como é importante ter isso, né? É poder conviver com o outro, entendendo essa diferença e, assim, no que essa diferença contribui para o meu crescimento. O quanto eu posso crescer aprendendo a lidar com essa diferença. Eu entendo que, assim, a gente tem que pôr limite, relacionamento passa por conflito, mas, assim, o que eu cresço, como é que eu aprendo a lidar com essa questão? Né? Então eu acho que é importante. Quando você estava falando, eu me lembrei de um filme. Esse filme é antigo, o Rayman, que foi com o Tom Cruise, o Al Pacino, né? E aí conta a história, claro, que no filme, né, veio aquela coisa mais romanceada, mas e esse filme, ele tem mais de 20 anos. É verdade. Já chegou a passar em sessão da tarde, eu nem sei se ainda existe sessão da tarde. Não sei, mas enfim, é um filme que não deve ser difícil de achar. Ilustra um pouco, né?
é justamente a questão da dificuldade, do preconceito em lidar, mas aprendeu a lidar com essa diferença e construir um vínculo. Eu achei muito... Lembrei dele agora, né? Abri assim o baú, né? Naftalina no ar e lembrei do filme. Eu lembrei do Forrest Gump também. Isso, Forrest Gump. Também. Que ele... O relato da vida dele é como se ele fosse um autista, né? Claro, não é explícito, olha, ele é autista, mas é um autista no filme. Tem também um filme chamado Meu Querido John. Você já assistiu? Ai, esse nome não me é estranho, mas eu não tô lembrando, assim, de detalhes do filme. O pai do moço, do ator principal, ele é autista. E aí tem uma cena que eles vão o moço quer apresentar o pai para a família da namorada. E o pai, todo domingo, ele faz lasanha, ele é ritual, né? Que é uma coisa que também é característica. E aí... E ele tá levando lá a lasanha e no meio do caminho ele entra em pânico e fala, não consigo fazer isso. Porque para ele só de imaginar, tá no meio de pessoas novas, ele não conseguiu. Aí ele saiu no meio do caminho, desceu do carro, saiu andando. E o filho dele teve dificuldade de aceitar ele durante muitos anos. E aí a namorada veio e falou assim, olha, eu conheço um menino autista, seu pai, eu acho que ele é autista. Eu acho que eu já vi esse filme, sim, tô me lembrando. E ele para aceitar o pai também foi um processo. Eu acho interessante esses temas serem abordados. Eu acho importantíssimo. Mas uma coisa que eu vejo que nesses filmes não foi abordado. A genética, o autismo é genético. Então toda a parte de estudo geneticista, né? Sim. Estudo genético, né? O autismo é genético. Então quando você descobre uma criança autista, tem pessoas autistas na família. Existe uma grande porcentagem de que na família tem ali algum histórico, né? Sim. É que nem o TDAH. Né? Pode, né, assim... Vasculhar que tem mais gente. Tem TDAH na família. Né? Se não é com os pais, é com os tios, tem alguém ali. Tem, né? E quando não é da família de um, é da família do outro. Sim. Tem que... E assim... Por que o diagnóstico é importante? O diagnóstico liberta a pessoa. A pessoa consegue se entender e falar assim, então é por isso que eu era desse jeito. Então por isso que eu reagia desse jeito, por isso que tal coisa, eu tive tal atitude. Porque eu sou assim. É libertador o diagnóstico. Muitas vezes eu já vi mães falando assim, eu não vou ficar, eu tô vindo fazendo terapia com ele, mas eu não vou ficar indo atrás de diagnóstico não, porque não vai fazer diferença na vida dele. E faz, na vida do ser humano faz. Você se conhecer faz total diferença. É importante a gente ter um conhecimento próprio de si. O ser humano, muitas vezes, ele busca conhecimento de diversas coisas, menos de si próprio. De se olhar para dentro de si, de se conhecer, de se aceitar também, né? Então, quando você vê uma criança autista, você vê uma família que tem algum caso autístico, não é possível, só que a melhor coisa é a aceitação. É você aceitar seu filho, aceitar aceitar seu marido, aceitar quem quer que seja, porque o diagnóstico traz consigo também essa libertação. Você fica liberto, você sabe quem que você é, o porquê que você é, do jeito que você é, e também traz os seus direitos, né, consigo, e também você consegue buscar uma ajuda em coisas que você tem uma dificuldade, fazer uma terapia, se necessário, já um adulto, né? Até porque hoje a gente tem os diagnósticos tardios. Sim. Se tem sido um avanço, os diagnósticos precoces, né? Quando começa a observar no desenvolvimento da criança ali alguns indícios, né? Que levam a uma suspeita, que aí vai para uma análise para se fechar um diagnóstico. Hoje também a gente tem os diagnósticos tardios, né, que infelizmente não foram feitos lá, mas assim, você está trazendo um aspecto muito importante, Clarice, porque quando há necessidade de um diagnóstico, é porque tem alguma coisa que não está bem.
né? E aí, assim, ó, precisamos entender o que não está bem para poder saber o que fazer em relação a isso. Nenhum diagnóstico deve rotular ninguém, né? E nenhum diagnóstico é um carimbo que traz, né, incapaz, né? Não é isso. Mas um diagnóstico, ele é libertador, sim, porque de repente para a pessoa fala assim, então é isso, porque eu tinha a sensação, eu tinha ou a mãe em relação ao filho, ou mesmo um adulto, olha, agora para mim faz sentido, por que as coisas aconteciam dessa forma? Porque às vezes a pessoa era taxada ali, você é um preguiçoso, você é um desinteressado, você é isso, você é aquilo, e não é isso, né? Então o diagnóstico, ele traz assim, bom, tá, é isso, né? Se por um lado traz um alívio, né, de saber o que é, por outro lado, assim, tá, e agora o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? A partir desse diagnóstico, qual é o caminho que eu tenho que seguir, que eu tenho que trilhar, né? Então, são processos, são conquistas, e eu acho que é muito importante isso, né? Um diagnóstico, ele nunca deve ser algo de classificação do ser humano, sim, porque continua sendo ser humano, né? Continua sendo ser humano. E todo ser humano, com diagnóstico ou sem diagnóstico, é imagem e semelhança de Deus. Todo filho é herança de Deus. E eu costumo dizer, Clarice, que todo ser humano vem com defeitinho de fabricação. Não tem um ser humano perfeito. É verdade. Nem um neurotípico. Com certeza. Você entendeu? Não existe ser humano perfeito, porque a gente já herdou isso lá do Éden. Só que tem algumas coisas que lá no nascimento, no momento do parto, já se evidenciam. Algum tipo de síndrome, alguma má formação. Lá você já detectei qual é o defeitinho de fabricação que esse ser humano trouxe com ele, que ele vai ter que aprender a conviver. Aí ele fez o diagnóstico, qual é o tratamento, qual é a estratégia para poder lidar com essa questão específica. Agora, aquele que não descobre logo de cara, né, vai passando por coisas, e tem essa dificuldade de perceber qual é o seu defeitinho de fabricação que veio, não tem escolha, gente, veio no pacote, né, veio no pacote. Consequências da queda. Agora, quando a pessoa não sabe, ela tem muito mais chance de virar refém daquilo. Com certeza. Virar refém, e o quanto isso atrapalha a vida, atrapalha no relacionamento com Deus, na vida familiar, na vida profissional, e vai se arrastando vida afora. Então, assim, todos nós, não tem um que possa dizer sou perfeito. Não tem, né? Eu acho que só Adão e Eva que não nasceram com o defeitinho de fabricação. Obviamente Cristo nunca nasceu e nem adquiriu, porque Adão e Eva não nasceram com o defeitinho de fabricação, mas adquiriram, né? Cristo opção, não nasceu e não adquiriu, né? E assim, como Deus nos aceita. Deus nos aceita, apesar das nossas limitações, das nossas falhas, das nossas imperfeições. E olha, Clarice, eu vou te falar uma coisa, eu fico assim, emocionada de ver a manifestação do amor e da graça de Deus em pessoas que têm transtornos, que têm ali alguma síndrome, que tem alguma doença crônica, alguma doença autoimune, não importa o diagnóstico. Eu fico assim, tão emocionada de ver o amor e a graça de Deus manifestadas, né, na vida dessas pessoas. Sim, que é lindo. Eu lembro que isso já tem muitos anos. Uma vez eu estava numa festa de aniversário de uma pessoa conhecida e ela foi me apresentar um sobrinho dela que tinha síndrome de Down. E um menino assim, 6 ou 7 anos, uma espoletinha, correndo, sendo criança, porque ele era criança. E criança faz o quê? Corre, brinca, né? E aí ele foi e brincando lá, e ela chamou e ele veio, né?
Aí ela me apresentou, olha, esse daqui é meu sobrinho, assim, assim, assim. Eu falei, nossa, muito prazer, você é muito lindo. E aí a tia falou para ele assim, ora por ela. Aí ele veio assim, ele olhou para mim, veio, colocou a mão na minha cabeça, orou para mim. Gente, que oração! Eu falei, meu filho, ora de novo aqui, porque eu quero mais dessa bênção. Coisa né? linda. A coisa mais linda, mais gostosa. Nós temos a Danusa aqui conosco, que é uma querida. Ai, né? A Danusa, o abraço que a Danusa dá, gente, é uma delícia. E na época da pandemia, né, o pessoal distante, eu falava assim, ai, deixa ela me abraçar, eu estou precisando desse abraço da Danusa. Ela vem, oi tia, ai, e me abraça, mas ela é tão querida, assim, sabe, é um carinho, é um amor tão genuíno. Eu descobri meu propósito de vida, né? Porque eu não tinha descoberto ainda meu propósito com Jesus. E eu descobri. Depois que eu me converti, você vê como o Espírito Santo trabalha na gente. Antigamente eu não era muito fã de criança. Eu não gostava de criança. Depois que eu me converti, eu amo criança. Eu comecei a amar criança. De verdade, depois da minha conversão. E não foi uma coisa assim que eu queria. Foi de repente, eu falei assim, nossa, que ser lindo, que ser legal. E eu comecei a amar muito criança. Só que depois que eu comecei a ter contato com crianças atípicas, gente, não, é sério, não tem abraço mais gostoso? Porque você sabe que, tipo, não é um abraço de, tipo, ai, que saco, ela tá pedindo, eu vou dar. Porque eles são muito sinceros. Eles abraçam realmente se eles têm vontade de te abraçar. Sim. Se eles sentem que... A espontaneidade, a transparência, é um negócio assim... Gente, não, é muito gostoso. Tem um menininho com síndrome de Down na clínica que quando ele vê, ele abraça, ele beija, e aquele abraço assim, sabe, sincero, aquele beijo sincero. Tem coisa mais gostosa? Então, me fala, como que Deus errou? Deus não errou, Deus não erra nunca. Deus deu pra gente os atípicos, pra gente ter uma convivência com pessoas diferentes, com pessoas que vai mostrar pra gente aquilo que a gente não consegue enxergar. E olha, eu vou te falar, criança por si só, criança já é a coisa mais gostosa que existe. Mas uma criança atípica, ela é igual você falou, ela é tão sincera que quando ela te dá um beijo, é aquele beijo que ela tá com muita vontade de dar. É aquele beijo do coração, sabe? E aí você vê aquele carinho enorme, imenso. Aí você sente o amor de Deus, sabe? Você fala assim, ai, gostoso. É o amor de Deus por mim. Como várias vezes eu senti através da vida dos meus filhos o amor de Deus pela minha vida. O Rafael foi uma criança muito desejada, de muita oração e jejum. E Deus falou comigo em sonho, falou que fazia uma aliança. Eu não sabia que eu estava grávida. Deus falou comigo em sonho e falou, Clarice, hoje eu faço uma aliança com você. A aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó. Deus falou isso. E até aí eu não entendia, mas eu entendia que eu tinha engravidado. 2 anos depois que estava tentando engravidar. E o que significa, né, essa aliança, que depois ficou martelando na minha cabeça, o que Deus quis dizer aliança? Que aí, até que eu conversei com uma amiga, ela falou, Clarice, é a aliança da descendência. É a aliança da descendência. Eu falei, é mesmo. E aí eu falei assim, eu tô grávida. E mesmo fazendo exame e dando negativo, eu falei, não, eu tô grávida. Deus falou pra mim, então eu tô grávida. 4 meses depois eu descobri que eu tava de 4 meses. Olha. Mesmo os exames falando que não. Então, como que meu filho foi, igual eu já ouvi, né? Foi castigo? Nossa. Não foi castigo, foi presente de Deus para minha vida, meu filho. Você ter uma pessoa atípica na tua família não significa que aquilo é ruim. Não é, pelo menos eu penso assim, né? Eu já ouvi falar que tem uma pessoa que falou assim pra mim, isso foi castigo. Certeza que
que eu acho que quem faz mal pros outros paga nessa vida, você tá pagando. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô pagando através da vida do meu filho, que é maravilhoso, meu filho é maravilhoso, a vida dele é maravilhosa. Eu não tenho como. Isso seria uma coisa ruim, né? Não tem como você pagar através de coisas boas. É igual eu te falei, é só um desafio diferente. Desafios a gente vai enfrentar ao longo da vida, cada um o seu, mas são desafios que não tem jeito, a gente vai ter que enfrentar. Eu acho também, Clarice, que tem a questão das conquistas, né? Que são, assim, alegrias. Parece pequenas coisas, mas elas são grandes conquistas, né? Quando começa a primeira palavra, alguma coisa que você tá ali há meses, né? Trabalhando na estimulação, tal e coisa. E de repente... Você vê o resultado, é muito gostoso. É uma alegria, né? É muito gostoso. Você sabe que faz pouco tempo, eu pedi para minha irmã, eu falei assim, irmã, ora pelo meu filho, para que... Porque é angustiante para os pais quando a criança não consegue se comunicar. Porque vai sentir dor, vai sentir as coisas, ele não vai saber falar, estou com dor. Isso, Eu falei, irmã, ora pelo meu filho, porque ele tem andado meio inquieto e eu não sei o que é, e ele não fala pra mim o que ele sente. Hoje meu filho já fala algumas palavras ele fala palavras, né? Fala frases, se você falar pra ele, fala, aí ele fala. Não é de vontade dele, não. Porque ele não tem vontade nenhuma, não, de ficar trocando ideia. Ele deixa pra mim e pro pai dele, que a gente fala por eles. A gente fala mais do que boca. Aí eu pedi pra minha irmã, né? Eu falei, irmã, ora pelo meu filho. Menina, mas Jesus é tão maravilhoso. Que aí eu pedi pra ela orar. Acho que passou 2 dias. Ele veio e falou pra mim. Ele falou assim, olho, dói. Ele me falou que estava doendo. Ele falou mais coisas, ele ampliou o vocabulário dele. Claro, Jesus opera, sabe? Eu respeito muito a limitação do meu filho. Eu não fico forçando ele a fazer aquilo que ele não quer. Claro que tem coisas que a gente tem que forçar, não tem jeito, que a gente sabe que é pro bem. Mas tem coisas que... Você tem que respeitar o ser humano. Não é porque a criança não tem que ser respeitada, não. Você tem que respeitar. Você tem que forçar até um ponto, né? Depois você vê que a criança está cansada. Eles têm uma rotina muito pesada. Igual eu te falei, eles vão para terapia de manhã e de tarde vão para a escola. Chega de noite em casa. Chega, toma banho, come, dorme. Tem uma rotina de adulto mesmo, que a gente sai para trabalhar de manhã e só volta à noite. Então é pesado. Se chega de noite, eu não vou ficar forçando eles a fazer atividade, fazer isso, não vou ficar forçando, porque eu sei que é uma rotina pesada. Se eu, como adulto, eu fico cansada, eu fico estressada, como que uma criança não vai ficar? Então a gente tem que respeitar o ser humano, respeitar a individualidade. Quando eles conseguem fazer uma coisa mínima que seja, é uma festa. É uma festa. Porque ele se superou um limite. Ele se superou. E é tão legal. Quando eu vejo de mim, quando eu consegui superar os meus limites, eu fiquei tão feliz. Falei, caramba, eu consegui fazer coisa que eu não estava conseguindo antes, eu consegui fazer essa coisa. Imagina um filho, quando ele consegue. Como que não é gostoso você ouvir a primeira vez mamãe, sabe? Um filho típico, igual meu filho mais velho, ele falou mamãe com 9 meses. Então, quando eu tava com 2, 3 anos, eu já tava cansada de ouvir mamãe. Já tava falando de 5 segundos. Não é nem minutos, é segundos. Até hoje é assim. Mas quando foi os meus filhos atípicos, quando ele falou mamãe, eu falei, meu Deus, que lindo, que voz linda. Essa semana eu até falei pra ele, falei, filho, fala mais, você tem uma voz tão linda, tão gostoso ouvir sua voz. Mas claro, ele tem que ser no tempo dele, ele que tem que querer também. Na hora que ele quiser, eu tô aqui. Eu acho que o importante realmente é a gente sempre apoiar, sempre estar do lado do ser humano. E uma coisa que você falou, que foi uma coisa que eu ouvi uma amiga falando, no começo quando eu tive o diagnóstico do Rafael, ela falou assim, Clarice,
diagnóstico não é sentença. Ele é um caminho, não é sentença. Então não sentencie seu filho achando que ele não vai ser capaz de conquistar as coisas. Não sentencie seu filho. Eu acho que isso é importantíssimo, porque aquilo virou uma chave na minha cabeça e eu falei assim, pera lá, eu não posso limitar ele, achar, eu não vou fazer isso porque ele não vai conseguir, ele não vai conseguir fazer isso. Não, a gente não pode achar isso. O Rafael, antes dele falar as primeiras palavras, eu não sabia se ele entendia, eu não sabia se ele ia falar. Então, só que eu conversava com ele como se ele entendesse. Eu falava com ele como se ele fosse me responder. E até hoje, assim, às vezes ele me responde, às vezes não. Mas tá tudo bem. O importante é eu tratar meu filho como se fossem meus outros filhos. Entendeu? Não diferente. Falar, não vou fazer uma pergunta para ele, não vai me responder. Não. Eu sempre faço uma pergunta para ele esperando que ele responda. Sabe? Porque eu sei que uma hora ele responde, às vezes não, mas eu tenho que imaginar que ele sempre vai ser capaz de fazer. Tem que estabelecer a comunicação, né? Porque se você não comunica... Como que vai fazer, né? Então isso acaba sendo muito importante na dinâmica, né? Sim. Mas aí, pensando na dinâmica familiar, né, Clarice, como é que foi... para você, para o seu marido, né, como casal, ter o diagnóstico do Rafael? Na verdade, no começo foi mais assim, eu mesmo indo atrás, né? Porque meu marido também trabalhava o dia inteiro e ele não tinha como ir atrás. No começo, eu acho que para assimilar, todo mundo tem um baque, né? Tem um tempo, né? Para processar. Quando eu vi que ele era autista, não foi a médica que falou. Eu chorei muito. Porque até eu não tinha entendimento do autismo. Eu já tinha tido um aluno, eu dava aula de português, de português não, de inglês, desculpa. Eu tinha um aluno que ele era autista, mas ele era totalmente diferente do meu filho. Então, para mim, o autismo era aquilo que eu tinha no meu aluno. Não era o autismo que eu tinha no meu filho. Então, eu falei assim, meu Deus, o que vai ser do meu filho? É o medo de toda mãe. De toda mãe atípica. Qual que é o nosso medo? E se eu morrer? Como é que vai ser o futuro se eu não estiver por aqui, né? Pois é o medo de toda mãe atípica. Eu tenho medo de morrer, eu não posso morrer. É o que eu vejo muitas mães também falando na internet. E eu falo pra você que acredita que você não pode morrer. O seu filho, antes de ser seu, é do Senhor. Eu segui uma mãe que ela era mãe de 4 crianças. E ela teve câncer e ela morreu. E antes dela morrer, que ela já estava num câncer em fase terminal, ela falava assim, que ela tinha muito medo de morrer e deixar as crianças pequenas. E ela falou assim, mas antes deles serem meus filhos, eles são filhos de Deus. Deus vai providenciar o cuidado deles. E isso me confortou. E aí eu falei assim, não, eu tenho que fugir dessa ideia que eu não posso morrer. Os meus filhos não são meus filhos são emprestados. Deus confiou em mim para eu cuidar deles, mas os meus filhos são do Senhor. Então o Senhor vai cuidar deles mesmo se eu não estiver aqui. O Senhor que vai cuidar deles. Então é o que eu falo pro meu filho mais velho sempre. Eu falo, Davi, o que eu posso fazer por você é orar por você. É a melhor coisa, porque a gente instrui, a gente fala, faz isso, faz aquilo, mas a gente sabe como que é. Pomos filhos já, né? E nem sempre a gente vai seguir o que o pai e a mãe falam. Mas quando eu não puder estar lá do lado do meu filho, do lado da minha filha, quem vai estar vai ser o Senhor. Isso é algo reconfortante para o coração, viu, Clarice? Porque assim, olho de mãe não pode estar em todo lugar, a proteção de mãe não está em todo lugar, já o olho de Deus não tem lugar que ele não esteja. A proteção, a mão de Deus, não existe lugar que essa mão não alcance. Então isso traz uma segurança, porque eu acho assim, toda mãe, quando tem os seus filhos são pequenos, né, a gente pensa assim, o que vai ser se eu morrer agora? Né? Quem é que vai cuidar aqui? Com certeza. Então, assim, é proibido mãe morrer. E é uma coisa que a gente não controla. Não tem controle. Não tem controle.
E aí, assim, os filhos crescem, se tornam adultos, fazem suas escolhas, né? Seguem ali os seus caminhos, enfim. Mas é tão importante a gente saber e entender que Deus, Ele não perde a mão em nenhuma situação. Ele cuida de tudo e de todos sempre. Mas é importante também, e às vezes eu sinto essa diferença cultural, Clarice. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, né, para os pais, se são pais atípicos ou não, eles se preocuparem com o futuro dos filhos, caso aconteça uma tragédia. Então, eles às vezes deixam procuração assinada, né? Colocando a guarda dos filhos na responsabilidade ou de um familiar ou de um amigo que eles confiam para poder cuidar dessas crianças caso aconteça ali alguma fatalidade, né? E fazem isso no momento onde eles não estão doentes, não estão, né? Então, por exemplo, isso é muito comum acontecer e não é olhado, nossa, que absurdo, onde já se viu. E às vezes eles até consideram, já vi situações, de não colocar a família. Porque ou os pais já estão idosos ou têm alguma incapacidade que não vão, enfim, poder cuidar, né? Porque às vezes não é o mais indicado, não vão ter condições. E então eles fazem esse acordo, eles conversam, então isso é muito comum. Eu já não vejo isso acontecer com frequência aqui, né, das famílias se prepararem assim, olha, não é que a gente está chamando uma tragédia para a nossa vida, não é que a gente não está confiando em Deus, mas se acontecer alguma coisa, como que a gente pode resguardar o futuro dos meus filhos, que vão precisar ter um olhar, um cuidado, né? Um acompanhamento. Então, assim, como é que eu estou construindo um vínculo com essa pessoa? Como é que ela está participando do dia a dia, da vida, para poder entender isso e dar continuidade caso aconteça alguma coisa. Eu não acho que isso seja falta de fé, mas sempre confiando, porque às vezes você faz esse tipo de procuração e a pessoa vai morrer antes de você. E aí, né? É verdade. Então, mas assim, que cuidados de repente a gente tem que ter com os nossos filhos, no sentido de que eles sejam apadrinhados, eu acho que talvez essa seja a melhor definição, sejam apadrinhados por pessoas que vão poder estar ali numa sintonia de como nós somos, né? Dando continuidade em termos de valores, né? De uma atenção, de uma assistência espiritual para os filhos, né? Aconselhando dentro da palavra de Deus. Então, tudo isso eu acho que são coisas a serem pensadas, né? Num processo de aceitação de um diagnóstico, muita coisa vai acontecer, muitas emoções vão estar ali em ebulição e eu acho que isso faz parte do processo. Primeiro, não existe um culpado, porque às vezes assim, a culpa de quem? Quem foi o culpado para o meu filho ter essa condição? O que foi que aconteceu? Vem e não de quem? Tem um culpado, porque se tem, por um lado, um estudo genético que mostra que na família tem ali os genes, né? Mas por outro lado, então, olha, tua família, não é um momento de acusação, não existe um culpado na história. Existe sim ali algumas coisas para a gente poder entender, mas não existe um culpado, né? Olha, você é o lado podre da família, você não sei o quê. Não existe isso. Lembra que não existe ser humano perfeito? Né? Então, assim, a gente herda tudo. A gente não herda só a cor da pele, a cor dos olhos, a gente herda muita coisa, né? E aí, não procure um culpado, né? Mas, como é que a gente junta as forças, né? Como é que nós nos unimos para poder ter forças para caminhar com essa realidade, né, em busca daquilo que precisamos. Então, às vezes, vem a revolta, vem a negação. Eu acho que a negação é um problema. Tem gente que foge.
Se por um lado existe a desconfiança, olha, parece que está acontecendo alguma coisa, eu preciso ter a certeza do que está acontecendo. Por outro lado, é muito ruim a negação, onde a pessoa foge, não quer aceitar uma realidade. Isso dificulta por demais. Eu entendo que no processo isso pode até acontecer, agora não pode fixar nisso. Com certeza. Porque não ajuda, né? Não ajuda a ir em busca das estimulações que precisa, enfim, de tratamentos, de coisas que vão trazer estratégias para poder lidar com toda essa realidade, ou seja, a realidade que for, né? A gente hoje está falando especificamente sobre o autismo. Então eu acho que isso é uma coisa importante, né? Não ficar procurando culpado, não se culpar, será que é aquilo que eu fiz? Gente, eu comi a manga com leite, e aí eu acho que, nossa, aquele remédio que eu tomei, aquela vacina, porque aí, na internet tem muita informação boa, mas também tem muito lixo, né? Tem muito lixo que as pessoas pegam ali mitos e tornam eles verdades absolutas. Isso só atrapalha. Com certeza, só complica mais. Só complica mais. Agora tá tendo isso na internet, que paracetamol dá autismo, olha, umas coisas assim, uma loucura. Tanto que quando a gente tá inserido no mundo de clínica, a gente vai conversando com as pessoas, com os pais, você vai vendo que a maioria é genético. Não tem muito para onde correr, não. A maioria é genética. Claro que os estudos comprovam que 1%, 1 ou 2%, alguma coisa assim, não é genético. É ambiental, mas questão hereditária também. Sim. Tem ambiental e hereditária. Mas quando você vai vendo, você vai se inserindo no mundo, no meio, você vai vendo que não, realmente, não tem muito para onde escapar. Mas vai adiantar? Culpado é fulano, culpado é ciclano. Não adianta, não vai trazer a solução. A solução é buscar realmente o tratamento. Hoje já se sabe que o autismo, em maior parte, vem do homem, ou da família do homem, e só que, em contrapartida, a mulher não bloqueou. Então, se não bloqueou, teve um motivo também para não bloquear. Então, como a geneticista uma vez me falou, não existe culpado. Existe 2 DNAs que, somando, surgiu uma criança autista. E tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente precisa dos autistas, a gente precisa dos TDAHs, a gente precisa de todos, né? Somos todos, igual você falou, imagem e semelhança de Deus. E a gente não pode ir pelos mitos da internet também, esses mitos da vacina, do paracetamol, que agora tá na moda. Tem uns médicos aí que estão falando isso, são uns médicos meio... Isso médicos revolta, de Instagram, falando paracetamol, que dá autismo. A solução sempre é ir uma fonte segura de informação e também você buscar por quê? Por que não? A pessoa é autista e ponto, e vá atrás do tratamento. Como você falou da negação, não fica na negação. Por quê? Porque você pode estar prejudicando a vida do outro ser humano. O seu filho, enquanto ele não está recebendo tratamento, ele não está recebendo estimulação, ele não está sendo desenvolvido, não está desenvolvendo aquilo que era para ele desenvolver, que vai fazer falta lá quando ele for adulto. Então, sua negação não vai adiantar, ele não vai deixar de ser autista, de ser atípico porque você está negando. Mas isso vai dificultar ele de ter todo o tratamento que ele poderia ter e ter desenvolvido tudo que ele poderia desenvolver. Nosso cérebro tem neuroplasticidade, então ele os neurônios desenvolvem caminhos diferentes até 5 anos de idade, ou 4 anos de idade, 5, até 5 anos de idade. Agora eu não me lembro a idade. Mas é quando é pequenininho, por isso que fala da estimulação precoce. Quanto mais precoce a estimulação, melhor é para conseguir desenvolver algumas questões. A neuroplasticidade, ela vai estar presente pela vida toda, mas em níveis diferentes, né? Então, assim, quanto mais cedo começa um processo de estimulação, e qual é esse processo de estimulação? É através das terapias, porque existe toda uma conquista de coisa. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu tô perdendo tempo, tô levando meu filho para ele ficar brincando.
Então, né? É uma brincadeira, né, intencional para ajudar a criança a adquirir e desenvolver ali questões que ela precisa desenvolver. E com criança, o estímulo é diferente do que um adulto. Então não é um simples, mas eu estou vindo aqui, eu estou me sacrificando para ficar brincando. Brinque em casa. Criança aprende brincando. Criança aprende brincando. Criança aprende brincando. Mas é um brincar intencional que o leva a conquistar questões ali que vão ser muito importantes para a aquisição da fala, do pensamento, de se expressar, às vezes até da postura corporal, enfim. Então tudo isso é algo muito importante. Então não é, mas fica ali, não. E é assim, um dia após o outro, são meses ali, e de repente a gente vai colhendo os frutos. Lembra sempre, eu gosto de ter esse tipo de associação da semente. A semente, quando a gente pega a semente, enterra ela, no dia seguinte a gente já colhe o fruto? Não é o pé de feijão lá da fábula. Né? A gente pega a semente, a gente enterra, nós não estamos vendo o que está acontecendo, mas lá dentro está acontecendo, aquela semente está germinando, está saindo as raízes, está se aprofundando, para depois de um tempo começar a sair o primeiro raminho ali e tal e coisa, e aí depois de um tempo a gente vai poder colher esse fruto, mas não é imediatamente. Então lembra-se, olha, eu estou lançando as sementes pela fé, é terra fértil e eu vou colher o fruto disso. Amém. Eu não sei quanto tempo vai demorar esse fruto. Eu ouvi dizer, não sei se é bem isso, porque a agricultura não é a minha área, mas eu adoro tâmara, né? Eu adoro tâmara, mas eu ouvi dizer que a tâmara demora cerca de 70 anos quando você plantar a semente para você colher. E quando eu fui para Israel, gente, eu fiquei encantada com as tamareiras. Eu vi plantação de tamareiras, porque a gente não vê isso aqui no Brasil, né? E eu fiquei encantada com as tamareiras. E aí, se eu gostava de tâmara, passei a gostar muito mais. E eu fiquei pensando, gente, alguém pensou que um dia essa delícia poderia ser degustada por tantas pessoas, e não foi assim preguiçosa. Eu falar, imagina, eu vou plantar algo que eu não vou colher, né? Eu não vou fazer isso, imagina. Não, olha, isso não pode deixar de existir. Eu vou lançar, eu vou plantar, eu vou, né? Trazendo um pouco mais para a nossa realidade. Também ouvi dizer, eu não sei se é correspondente isso ou não, que a jabuticaba, gente, eu amo jabuticaba. Bom, eu adoro frutas, né? Mas a jabuticaba, gente, ela é muito interessante. A jabuticaba, eu ouvi dizer que ela demora de 12 a 15 anos para dar os frutos. Aí você pode dizer, não, mas eu quero agora, eu quero colher agora. Mas se eu não plantar, daqui 15 anos, vai ter se passado esse tempo na minha vida e eu não vou ter o prazer e a delícia de colher aquela jabuticaba e comer, né? E ter sempre, porque aí vai continuar frutificando, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante de perceber, que sementes são necessárias serem lançadas nesse momento, nessa terra fértil, para que os frutos possam ser colhidos. E aí isso com certeza vai ser de grande bênção, né? Amém. Eu acho que assim, são dificuldades que são enfrentadas, tem dia que você tem aquela disposição, aquele ânimo, tem momentos que você se sente exaurida, e aí assim, como você constrói uma rede de apoio para dividir, né? Que colo você busca para se reabastecer, onde você recarrega as suas baterias, porque é necessário. Então, muitas vezes no relacionamento, como ter isso e nutrir isso e fortalecer o relacionamento, né? Para lidar com essa questão dessa parceria de vida, né? De caminhar.
Então, eu acho que isso é extremamente necessário. É importante, né? sim. Como é que foi para você também, para sua família, ter o diagnóstico da tua filha? Você falou aí como é que foi com o Rafael. Eu acho que quando você teve o diagnóstico, você devia já estar grávida da tua menina. Já estava grávida da Isabela. E aí, como é que foi esse processo? Aí eu comecei a buscar bastante sobre o autismo, né? Aí eu comecei a ver sinais de autismo em bebê. E eu falei assim, bom, quando ela nascer eu vou ficar esperta. Mas aquilo foi gerando muita ansiedade em mim. Porque eu falei assim, meu Deus, eu não sei, né? Não sei se vai ser autista, se não vai. E aquilo tava me deixando muito ansiosa, até que eu falei, não, tá nas mãos do Senhor. Se for, é pra glória de Deus. Se não for, também é pra glória de Deus. E aí eu acalmei meu coração. Nossa, Jesus foi tão bom na minha gravidez, que Ele cuidou assim de todos os detalhes. Eu foquei muito em ir atrás do tratamento do Rafael e deixei o resto nas mãos do Senhor. Quando a Isabela nasceu, igual eu te falei, estava buscando sinais de autismo em bebês para ver se ela tinha esses sinais. Ela não tinha muitos, tinha só alguns, mas a neuro, ela ia na neuro por conta do Rafael, ela ia junto comigo, né? A neuro falava, não, eu acredito que ela não seja autista, porque ela ainda não desenvolveu nenhum sinal assim de autismo, não. E aí foi indo, com 2 anos aí já deu pra ver mais que ela era autista. Totalmente diferente do Rafael, totalmente diferente. Igual você falou dos dedos das mãos. Ela é autista, mas embora seja de um nível menor, ela é única, né? Mesmo assim, da autista, ela é única. A Isabela, a gente fala que foi presente de Deus pro Rafael. Porque ela força ele a fazer tudo que ele não quer. Ele não quer brincar, você vai brincar. Fica atrás dele até que ele começa a brincar. Muita coisa ele começou a falar depois que ela falou. Então ela foi um estímulo, até hoje ela é um estímulo para ele, para tudo. Ela é o chiclete dele, onde que ele vai, ela vai atrás. E é muito lindinho de ver que ele cuida dela. Esses dias a gente estava numa loja, ela soltou da minha mão, saiu correndo, ele catou ela pelo braço e falou, volta aqui. Então ele cuida dela e ela cuida dele. Se você briga com o Rafael, ela fala, brigou com o Rafael, ela fica chateada. Ela não gosta que briga com o irmão dela. Então, assim, eu acho que a gente fala, né, que a Isabela foi presente de Deus pro Rafael. Porque ele começou a fazer várias coisas que ele não fazia antes dela. Antes dela começar a fazer também, as primeiras palavras do Rafael foi depois que ela começou a falar. Ela começou a falar e estimulou ele a falar. E aí, até, tipo, às vezes ele não tá afim de falar, ela começa a falar, aí ele começa a falar também. Ontem ela falou assim, papai. Aí ele virou e falou, papai. Aí ele já falou, mamãe. Ele não quer ficar pra trás, ele quer fazer mais. Isso é bom. É um estímulo que ele tem em casa, que foi Deus que providenciou mesmo pra ele. Ela é única também, embora também seja autista, ela é única, assim como ele. Eles são únicos, super carinhosos. Eles são assim... uns amores. Por isso que a gente não pode, igual você tinha falado, né? Todo autista é assim, não dá pra falar que eles são numa caixinha, tão né? únicos, Quadrado. Você sabe que esses dias eu ouvi falando assim, que quando você quer ter filhos, tem que estar disposto a vir o que vier, porque às vezes pode vir uma criança autista, TDAH, síndrome de Down, e isso era uma coisa que eu não tinha na minha cabeça antes de engravidar. Como eu já tinha tido um filho, eu pensei, todo filho ia ser daquele jeito. E não. E hoje em dia eu tenho a plena convicção de, tipo, quando você engravida, é uma caixinha de surpresas. Você não sabe o que vai vir. Independente de qualquer coisa, de qualquer transtorno, de qualquer tipo de situação que venha a criança, ela é para a glória de Deus. Sim. Não é? E isso é a certeza que a gente tem, né? E não pode faltar. Que foi quando Jesus falou, mestre, quem pecou para que ele fosse cego?
o pai ou a mãe? Jesus disse assim, nem o pai nem a mãe. Ele nasceu cego para a glória de Deus, para se manifestar da glória de Deus. E eu acredito que, eu acredito não, é a palavra do Senhor. Então nós nascemos para a glória de Deus, independente de qualquer coisa que nós tenhamos, se esteja cego, se esteja gago, se esteja mudo, se seja qualquer coisa que sejamos, nós nascemos para a glória de Deus e que a gente consiga estar perto da glória dele para a gente manifestar, né? Porque quanto mais perto do Senhor, mais a gente consegue enxergar essas diferenças que tem o ser humano e une a gente. São diferenças lindas, que se a gente conseguir ter os olhos totalmente diferentes de preconceito, que a sociedade sempre foi uma sociedade preconceituosa, se a gente tirar esse olho do preconceito e olhar com os olhos de amor, a gente vê como que essas diferenças são lindas e faz tudo ser único, ser especial. Sim, com certeza. E Clarice, me fala um pouquinho sobre como é que é a interação do Davi com os irmãos. Né? Como é que é para ele toda essa questão aí do autismo dos irmãos? Qual é a compreensão que ele tem disso? Como é que é o dia a dia? O Davi me ajuda muito com os irmãos. Muito, 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 muito. Tanto que ele às vezes fala com o Rafael obedece mais ele do que a mim, você acredita? Ele me ajuda bastante com as crianças, mas assim, ele não trata eles como se fossem autistas. Ele trata como se fosse qualquer irmão, sabe? Ele tem ciúme também, como se fosse irmão, briga como se fosse irmão. Tudo, ele não faz essa diferenciação. Mas eu acho que isso torna ele muito mais humano, ter irmãos autistas, sabe? Eu vejo por situações que ele conta, que, por exemplo, ele vivencia na escola, um amiguinho xingando o outro de autista, como se fosse uma depreciação, exatamente. Né? E isso incomodou ele, tanto que ele veio me falar. Então você vê, isso tornou ele mais ser humano, mais sensível, sabe? E o que eu falei para ele foi, filho, você tem que explicar pro seu colega que ser autista não é ser menor nem maior do que ele, é ser outro ser humano. Isso não faz dele um ser humano melhor só porque o outro é autista e ele não. Isso não faz dele um ser humano melhor. E isso é bom você falar para os seus amigos, porque eles estão numa fase de adolescência. Essa fase é uma fase que eles fazem esse tipo de coisa uns com os outros, mas a gente está vivendo uma sociedade tão diferente nesse quesito, que a gente já sabe que o bullying traz consequências. Então eu falei assim, imagina aquelas crianças, porque na sala dele tem crianças autistas, imagina quem está ouvindo, como que eles não estão se sentindo agora? Eu falei assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E aí ele falou assim, mãe, é verdade, eu vou falar pra ele. Só que ele não teve coragem de falar. Ele falou assim, você fala? Eu falei, falo. Só que ele falou pro menino, né, que eu ia conversar com o menino. E aí o menino nunca mais foi em casa pra conversar. Acho que o menino ficou com medo, falou assim, eu não, tô fora. Mas você vê, isso traz sensibilidade, né? Eu acho que assim, trazer uma consciência, né? Uma consciência, eu acho que as escolas têm que fazer isso, né? Sobre qualquer diferença que exista, né? Então, porque é muito complicado essa questão do bullying, enfim, mas trazer essa conscientização da responsabilidade e principalmente do respeito ao diferente, né? Então acho que isso é uma questão. Clarice, conta um pouquinho pra gente sobre a sua questão profissional. Como é que você falou que você dava aula, tudo, como é que a tua questão profissional você teve que readequar, abrir mão, enfim, para poder dar assistência para os seus filhos? Por um período eu tive que abrir mão, por um período. Hoje em dia não, hoje em dia eu já trabalho, mas
Porque eu tenho uma rede de apoio, realmente, porque às vezes eu tenho que viajar a trabalho e eu preciso de ajuda, né? E eu tenho ajuda minhas tias, minha avó, meu avô, meu marido. Meu marido, ele, graças a Deus, ele permaneceu do nosso lado e permanece, cuida das crianças super bem. E tenho minha mãe também, então a gente, isso volta no que também você falou, que da rede de apoio, como que é importante, porque a gente consegue conciliar as coisas, ainda as coisas vão se encaixando, né, com o tempo. A gente pensa assim, não vou dar conta, não vai dar nada certo, acaba encaixando, com o tempo acaba eu acho que por um lado, às vezes eu não vou dar conta e às vezes assim, não vou pedir ajuda para ninguém, eu dou conta. Aí também é perigoso, né? Também é perigoso, não peço ajuda para ninguém, é complicado. A gente tem que saber equilibrar. Tem que ter um equilíbrio, né? Não é assumir as responsabilidades, mas entender que tem hora que a gente precisa dizer, gente, eu preciso de um tempo para mim, me socorre nisso, chega junto nesse momento, né? Às vezes é um tempo que precisa para si e às vezes é um tempo que o casal precisa para eles, né? Às vezes sair um pouco, enfim, algumas coisas que são importantes da gente entender e buscar montar essa rede de apoio. Eu acho que a rede de apoio, ela não chega totalmente pronta, mas a gente vai ali, né, construindo isso e vai entendendo a importância disso e das pessoas que vão compor essa rede de apoio, entender o quão importante elas são nesse processo todo. Elas não vão estar lá, talvez, no dia a dia, levando as crianças para terapia, estando lá no processo de estimulação, mas lá esporadicamente, né? Poder ficar junto para trazer esse suporte, trazer esse respiro tão necessário. Então, eu acho que é uma coisa importante. E eu acho que aí entra até uma coisa, né, Clarice? Recentemente, como igreja, nós tivemos aqui uma palestra para o Ministério Infantil, para as professoras, para as pessoas auxiliares, para os pais, enfim, para quem... E para a igreja, né? Também ter essa consciência. Como caminhar junto, né? Como receber essas crianças, como se adequar, né, o ambiente, enfim, as necessidades para a gente poder tá recebendo essas crianças, independente de qual seja a questão, se é um autismo, se é alguma outra síndrome, outro transtorno, ou enfim, que limitações e adaptações são necessárias para que a gente possa fazer isso. E olha, não é só com criança, mas também no ambiente adulto, né? Quer ver uma coisa básica? Você recebe uma pessoa cega na igreja, né? Então ela não é surda, ela não tem problemas de mobilidade, mas ela tem ali, ela é cega, né? Inclusive o culto para ela tem que ser narrado em alguns momentos, porque às vezes está ali, né? Você está passando um aviso, ele não está sabendo o que está acontecendo. Então poder narrar, olha, agora está passando um aviso, está tendo uma imagem assim, né? E explicando. A tradução simultânea para surdos, enfim, você ter o ambiente para receber um cadeirante, né? Porque isso faz parte da nossa vida, da nossa realidade. Nós não podemos excluir, né? Olha, é melhor que não venha, é melhor que não, porque traz um transtorno, não. Como é que nós, como igreja, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para caminhar, para conquistar, para adequar, isso é fato. A gente precisa estar muito consciente disso. Mas eu achei assim que foi tão importante, nos ajudou a ter uma compreensão, foi
pontapé inicial, tem muita coisa ainda aí para ser feito, né, como igreja. Mas como é importante a gente ter essa consciência, né, essa realidade. Assim como recentemente a gente teve aqui o treinamento para pais sobre a questão do abuso infanto-juvenil, né, de crianças e adolescentes, e domingo nós tivemos o treinamento com as crianças e os adolescentes, né, como se prevenirem de situações de possíveis abusos, né, e é importante, é uma coisa que tem que ter, que sempre tem que ter, que a gente tem que investir, que a gente tem que... Há uma preocupação muito importante com a vida espiritual da criança, mas também com toda uma questão de um contexto que a gente está inserido. Porque, gente, inclusive a criança que tem, independente do tipo de limitação que ela possa ter, ela tem uma vida espiritual. Ela tem uma alma que tem sede de Deus. E é lindo ver como Deus se manifesta, né? E que eles passam a conhecer e passam a confiar em Deus. É muito lindo isso, né? Você sabe que você falou uma coisa, eu acho que é fundamental, é falar sobre as deficiências dentro da igreja. Eu vejo que muitas igrejas, que a gente nós antes de chegarmos aqui, nós visitamos algumas igrejas. E o que fez a gente não ir para algumas igrejas? Foi exatamente a exclusão do diferente. Você se deparar com preconceito no mundo, você acha, eles são do mundo, eles não sabem o que fazem, não conhecem a palavra de Deus. Mas você se depara com preconceito dentro da igreja muito doído. Porque na igreja você pensa que você vai ter o acolhimento, você pensa assim, eles conhecem a palavra de Deus, vão ter amor, vão ter paciência. E quando você não encontra isso, muita gente acaba se desviando da igreja por causa disso. Isso é triste, é triste. Imagina nosso pai vendo, falando assim, gente, não estão indo na igreja porque não encontram acolhimento. Já aconteceu com o Rafael e acontece porque eu ouço relatos, já vieram falar comigo também, casos de crianças autistas que vai nas igrejas e tentam exorcizar a criança. Exorcizar. Não é possessão demoníaca, gente, pelo amor de Deus. Que absurdo. Então, e aí você como pai e mãe, você pensa assim, eu não vou voltar para essa igreja. Eu ouvi recentemente uma mãe falando assim para mim, Clarice, eu fiquei tão constrangida. Meu filho já está numa fase de pré-adolescência e eu não consigo falar mais para ele, vamos à igreja, porque ele também ficou constrangido. E qual a vontade que ele vai ter de participar da igreja? Então, aí vem o papel fundamental da igreja, que é trazer as pessoas para perto, não afastar. Aí são vidas que acabam sendo desviadas do Senhor por... Não digo que quem fez isso fez por maldade, porque a pessoa não fez por maldade. Ela fez porque na mente dela... Por desinformação. Exatamente. Até, né? Por uma coisa que... Exatamente. Então, por isso... Não justifica, mas... É complicado isso, mas eu acho que principalmente com criança, a gente não, mesmo se não for autista, nada, gente, para com esse negócio de catar criança para tirar demônio, que é filho do outro, não, é complicado. Criança, eu acho que não tem que colocar a mão. Quando é uma criança especial, então, eu acho que se torna uma situação muito mais delicada. É poder entender, né? É conversar com a família, poder entender o que é que está acontecendo. Isso é ter sensibilidade, sabe? Aí você fala assim, não, pera lá, deixa eu entender, mas quanto que a pessoa pensa assim, deixa eu entender, né? E aí vem uma questão de religiosidade também, que é outra conversa, é muito além, mas... A igreja, esse preparamento, vamos fazer curso, como que é importante? Porque ninguém nasce sabendo. Eu também não sabia o que era autismo. Então a gente não nasce sabendo. Mas aí você falou,
é a nossa sociedade, é a O nossa não realidade. saber é uma grande oportunidade para ir em busca de respostas do conhecimento, né? Então, eu posso não saber, mas eu posso ir me informar, eu posso ir atrás de coisas que possam trazer um esclarecimento para mim. Então, eu acho que isso é muito importante. Sim, é muito importante, principalmente enquanto igreja. Os autistas crianças têm uma dificuldade mesmo de se manter sentados olhando o culto, ou então fazendo qualquer tipo de atividade, eles têm uma dificuldade maior. Quando a igreja não está aberta ao diferente, ao novo, isso daí, essa dificuldade acaba sendo interpretada de outra forma. E aí vem essa questão da religiosidade. E o quanto que é importante uma igreja não ter só essa visão, ter a visão mais social, de empatia, de falar assim, não, pera lá, vamos conhecer, vamos entender. Quando a gente começou a conhecer as igrejas para encontrar uma, eu me deparei com preconceito, eu me deparei com outras que não estavam abertas a entender como que o ministério infantil é importante numa igreja. Quando eu vim pra cá, que eu senti paz no meu coração, que meus filhos ficaram no ministério infantil e eu vi que ali eles ficaram bem, aí a gente falou assim, graças a Deus. Porque tem locais, nem todos os locais, nós entendemos isso depois de um tempo, nem todos os locais nós poderemos estar mais. Antes a gente podia estar em qualquer lugar. Quando era do mundo, então a gente estava em todo canto mesmo. Depois que converteu, aí já ficou mais selecionado. Depois que tive meus filhos autistas, aí agora que eu seleciono ainda muito mais aonde que eu vou estar. Então, não é em todo lugar que eu posso estar. Não é em qualquer hora, não é, eu tenho que selecionar. Porque eu vou estar num lugar que meus filhos vão estar bem, né? Que eles vão se sentir bem. Até porque, às vezes, enfim, tem alguns estímulos ambientais que devem ser evitados, né? Bastante. Então, enfim, eu acho que são realidades que a gente vai tendo essa percepção. Mas o vinde de Jesus, né? Deixai os pequeninos e não os impeçais, ainda continua se propagando, né? Não devemos impedir os pequeninos, né? Ou qualquer ser humano, independente da sua limitação. Não devemos ser a barreira, mas a ponte, né? A ponte, não a barreira, para que sejam alcançados. Meus filhos sabem o que é Jesus, o que é Deus, o que é Bíblia, o que é uma cruz, mas por quê? Será que só foi eu? Não foi só eu. A igreja tem um papel fundamental nisso. Tanto que eles sabem que é domingo, é dia de igreja, de vir para a igreja. Eles falam, Jesus, igreja, eles sabem. Então, quanto que a igreja faz diferença, vai fazer diferença na vida desse ser humano. E aí está cumprindo o papel que Deus deu pra gente, né? E aí, igual você falou, de levar também as crianças, né? De não impedir as crianças de ir até Jesus. O Ministério Infantil é muito parte fundamental nisso, é muito importante em todo local. E é importante entender também quanto que criança diferente aprende, eles entendem, só que eles aprendem diferente, mas eles aprendem. E é como que é importante, né? Sim. A gente tá olhando para essas crianças de uma forma diferente, mas está acolhendo essas crianças, acolhendo mesmo com amor, com carinho, com respeito e tá tudo certo. Às vezes meus filhos, eles causam. Olha, assim, né, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que criança gosta de correr, criança gosta de... Criança é criança, né? Criança é criança. Óbvio, né, que a gente vai, às vezes, colocando ali um limite, até para eles não se machucarem, né? Mas criança é criança, né? E é tão bom ser criança, né? E é tão bom quando você... tem outras pessoas que aqui eu encontro bastante isso, pessoas que me ajudam. E é bom isso daí, porque eu não sou polvo, né? Que tem um monte de mãos pra conseguir segurar eles tudo. Enfim. Então eu acho que é importante isso.
Clarice, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Que a gente já está indo para os finalmente desse momento tão assim, gostoso, né? Assim, são tantas informações, tantas coisas necessárias que precisam ser partilhadas. Mas assim, nesse momento, tem alguma coisa que você gostaria de falar para quem nos ouve? Primeiramente, tudo que é diferente é bom, não é ruim, não é porque é diferente é ruim, mas siga seu instinto, vá atrás. Se você sente que seu filho, seu sobrinho, seu irmão é diferente, vai atrás de um diagnóstico. Não é você procurar dor de cabeça, não, é você trazer libertação para a vida daquela pessoa, dela se entender. Libertação, digo, no tipo dela se entender, dela se conhecer. Vá atrás, busque os direitos principalmente, busque o que precisar, advogado, convênio, prefeitura, tudo vai atrás que vai dar qualidade de vida para esse ser humano, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai conseguir se desenvolver melhor com uma ajuda. E não ficar com medo não, porque as coisas se encaixam, Deus cuida de tudo, Deus vai cuidando da gente e vai cuidando dos pequeninos dele, dos adultos também, porque não é só, igual você falou, o autista ele cresce, não existe só criança autista, ele vai crescendo, vai ficando adulto e esse adulto às vezes também precisa de um apoio, ele precisa de você, que olhe para ele como um ser humano, não como um autista só, né? Como ser humano, que é único, é especial da maneira que ele é. Vá atrás, busque ajuda, busque apoio e que precisar, né? A igreja está aqui, né? Para isso. E obrigada, junto, né? Eu quero, assim, dizer para você que nos acompanhou durante esse podcast. Me vem muito assim à mente Joquebede, que foi a mãe de Moisés. Joquebede, ela teve um filho no momento que a sentença era de morte. Todo menino hebreu que nascesse naquele momento deveria já ser morto, sendo saudável ou não, já deveria ser morto, bastasse ser menino. E Joquebede era o terceiro filho dela. Ela já tinha um casal e aí grávida de Moisés, numa época que não tinha ultrassom, que não tinha... Mas eu acho que lá dentro dela, né, ficava um dilema. Gente, tô sentindo que é menino dele. Não, mas Deus não ia me dar um menino que já vinha com uma sentença de morte, talvez seja outra menina. Bom, tô divagando aqui. Mas nasceu Moisés. E essa mãe não se intimidou pela sentença de morte, ela escondeu o filho. Mas ela não pôde esconder esse filho durante toda a infância. O menino foi crescendo, o choro foi ficando forte, não dava mais, né, para abafar ali. Ela precisou confiar que Deus cuidaria desse filho. E ela, né, construiu ali, teceu o cestinho, né, tanto é que é conhecido o cesto, né, de Moisés, né, enfim, vedou aquele cesto. Eu imagino a última mamada antes de colocá-lo naquele cesto. E colocar esse cesto não era em qualquer lugar, era num rio, e num rio que tinha muita coisa, né, mas Deus cuidou para que esse menino, depois, se você não conhece a história, leia a história do nascimento e da vida de Moisés. Na Bíblia você vai encontrar a história a partir do livro de Êxodos. Então leia, porque vai ser importante para você ver como Deus cuida dos detalhes, Ele não se esquece de nada. Mas para resumir a história, Moisés foi encontrado pela filha de Faraó, que o adotou e que ali por sugestão, né, de Miriam, a irmã de Moisés, que ficou de olho para ver onde esse cesto ia, ela chegou e ela não chegou contando, olha, ele é meu irmão, a minha mãe, não. Ela, né, sugeriu ali que podia encontrar uma ama de leite, né, que pudesse, porque era um bebê que precisava ser amamentado. E aí a filha de Faraó disse para Joquebede: pega esse menino e te pagarei um salário. Gente, Deus pagando uma mãe para ser mãe. E é isso que Deus faz com a gente.
Deus nos reveste de graça, Deus nos dá força para as realidades que precisamos enfrentar. Eu não sei qual é a tua história de vida, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que se você é mãe, independente da quantidade de filhos que você tenha, se já são adultos ou não, onde quer que esteja o teu filho, às vezes você nem sabe onde ele está, mas Deus sabe, Deus alcança. É verdade. Né? Então, assim, pegue esse filho e te pagarei um salário. Deus vai aí te renovar nas suas forças, na sua saúde, te encorajando para encontrar aí os caminhos para que você possa lidar com essa realidade. Eu sei que Deus é o melhor dos amigos que a gente pode ter em qualquer situação, qualquer que seja a realidade, porque Ele entende melhor de ser humano, melhor do que ninguém, porque ele que criou, fez, né? Ele que fez e faz cada um. Então, assim, que Deus possa te dar graça, que o Senhor possa renovar as tuas forças, te ajudar a criar uma rede de apoio, a ter as informações necessárias para ir em busca de ajuda. Você não está só. Né? Você não está só, por mais que esse sentimento tem momentos, né, que ele é tão presente, olha, parece que eu caminho sozinha, que ninguém me entende, ninguém sabe da minha dor ou, né, das circunstâncias da minha vida. Deus sabe e Ele pode te ajudar, e Deus te ama e Deus não desiste nunca. Então não se esqueça disso, que Deus possa te abençoar, né? Toda quinta-feira nós temos aí o nosso podcast Aprendendo com Elas. Então não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, porque quando você faz um comentário, por mais breve que seja, as mídias, né, estão entendendo que esse é um conteúdo importante e outras pessoas poderão ser alcançadas. Se inscreva, acione o sininho para que você possa sempre receber um conteúdo do Aprendendo com Elas. Deus abençoe a sua vida. Amém. Clarice, muito obrigada pela sua disposição, por compartilhar da sua história conosco. Que Deus continue sendo teu ajudador na caminhada. Amém. Né? Mas muito obrigada por dividir conosco essa história tão preciosa, como Deus tem te ajudado, tem te capacitado para estar ali presente na vida dos seus filhos, ajudando eles, mas ajudando tantas outras pessoas que precisam saber disso. Deus abençoe, Simone. Muito obrigada a você abrir esse espaço para conseguir compartilhar, para outras pessoas também conseguirem ter uma luz no norte do que fazer, de como prosseguir, e que Jesus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada, viu? Amém. E obrigada a você que esteve conosco nesse podcast. Deus abençoe a sua vida. Amém.